Abramos a palavra de Deus, profeta Abacuque, capítulo 2, verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Capítulo 3, verso 16. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Vamos orar. Meu Deus, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade nessa noite de virmos à Tua casa, prestar culto, louvor e adoração a Ti. Obrigado pela certeza de nossa alma que este é o lugar onde nós deveríamos estar. E o Senhor, no Seu Santo Espírito, nos trouxe até aqui para prestarmos culto, louvor, adoração ao único Deus verdadeiro. Obrigado por essa certeza, pela paz que reina em nossos corações, pela alegria que temos, Senhor Deus, de estar na comunhão dos irmãos. Isso nos fortalece a fé, nos anima a caminharmos em direção ao futuro que o Senhor tem para nós como igreja Tua. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é o último domingo do semestre. A partir do próximo domingo nós já estaremos no segundo e último semestre do ano. Estamos aí passando para uma outra fase, um outro momento, né? Então tivemos esse primeiro semestre ainda com muitas consequências das providências que foram tomadas com respeito à pandemia. Agora nós temos aí uma certa flexibilidade, possibilidade de agirmos, de trabalharmos, de estarmos mais juntos. Isso vai gerar em nós uma alegria muito grande de poder nos relacionarmos um pouco mais. Mas finda-se um período, um semestre, pelo trabalho feito, pela comunhão, pelo grupo de irmãos, ainda que não como ordinariamente nos tempos passados, mas nós estamos unidos como igreja, estamos todos aqui prontos para comungar com os nossos irmãos e louvar a Deus. O texto fala a respeito da igreja do povo de Deus no Antigo Testamento e o contexto desse povo e o silêncio que houve em toda a terra. Eu queria que você pensasse, e nós pensássemos juntos a respeito disso, a capacidade que Deus tem de nos silenciar, de parar todas as coisas e falar: agora deixa que eu vou falar, ou deixa que eu vou fazer. Então isso se torna algo muito importante para nós, porque a gente sempre quer produzir algo, e a gente pensa que o nosso sucesso está na capacidade de trabalho que nós temos e na remuneração que esse trabalho vai gerar. Pois bem, aqui Abacuque aprendeu que com Deus isso não funciona. Com Deus é só pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós. Então Abacuque teve que aprender a duras penas, diante de tanto sofrimento, que ele necessitava fazer uma releitura da sua caminhada de fé, porque para Abacuque tudo estava ligado ao seu contexto. O contexto do profeta, e o profeta do Antigo Testamento é um homem de Deus que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. E ouvir que vai haver silêncio
no seu interior é extremamente incômodo para todo aquele que assim pensa. Que vida cristã é vida de remuneração, é vida meritória. E todos que aquele assim pensam, caminham no mesmo sentido que Satanás caminhou. Porque o grande problema de Satanás foi querer ser como Deus era. E para isso, no momento da criação do homem, bastasse que ele fosse incluso à divindade, ao invés de Deus criar os homens à sua imagem e semelhança. Então nós, como seres humanos, trilhamos o mesmo caminho que Satanás trilhou, quando que nós podemos, de alguma forma, em nosso coração, precificar a graça. Eu tenho mérito nessa coisa aí. As coisas vão acontecer porque eu vou fazer alguma coisa. Só porque eu vou agir é que receberei a graça tão desejada de Deus. Está vendo como eu sou bom? E Satanás era dos principais da eternidade. Ele estabelecia toda a ordem do paraíso. Ele estabelecia a qualidade do serviço dos anjos. Ele tinha tudo para ser aquele que receberia por mérito a posição de divindade. Mas Deus não resolveu assim. Ele ficou extremamente decepcionado, porque não houve uma consideração meritória do que ele fazia na glória. Não precisa fazer o mal, não. Basta que você transforme a graça de Deus em algo pago, em algo de mérito. Eu sou muito bom e faço as coisas muito bem, então eu mereço Deus. E quando Abacuque ora para o seu povo e vê o seu contexto, ele diz: esse povo, Deus, não merece. Esse povo não merece ser chamado pelo seu nome. E ele está certo. Realmente aquele povo não merecia ser chamado como povo de Deus. E Abacuque fica extremamente revoltado. E ele fala com Deus: Deus, olha como é que está isso aqui. Você acha que esse pessoal pode ser chamado seu povo? O senhor está precisando dar uma revisada aí na glória. E para minha surpresa, Deus responde a Abacuque e diz: fica tranquilo, Abacuque, eu vou estabelecer ordem nesta bagunça. Contexto político, contexto religioso e o contexto espiritual do povo de Deus estava em extrema dificuldade, passando por muitas dificuldades. Os juízes julgavam de acordo com o suborno, os religiosos atuavam de acordo com a corrupção, e a vida espiritual desse povo está em frangalhos. Nada de ir cultuar, nada de ir adorar. Nós podemos viver por nós mesmos, sem a necessidade que Deus atue na nossa existência. Sim, irmãos, nós vivemos um contexto dentro da humanidade onde as coisas não vão melhorar. Quem fala para você que vai melhorar é alguém que tem uma leitura política social positiva. Uma política bíblica não vai melhorar. As coisas não vão ficar melhor. E eu não posso fazer com que as coisas melhorem. Nas minhas mãos não está esse poder. Nenhum de nós o fará.
há uma inquietude na sociedade e todos migram para a mesma leitura de Satanás, vamos precificar aquilo que é de graça. E se assustem, muitos pregadores caminham nessa direção. Muitos daqueles que estão com suas Bíblias nas mãos estão querendo fazer a vontade, o querer de Deus, agir pelas suas próprias mãos e dizendo que a solução está neles mesmos. Então nós temos um tempo político, religioso e espiritual tão difícil quanto Abacuque tinha. Não, a solução não está nos homens, mas Abacuque vai descobrir isso a duras penas. Vai passar uma cena, logo depois que Deus responde a sua oração, ele se volta para Deus e diz: Deus, a sua solução não é boa. E ele diz: tome cuidado, Deus, porque o Senhor está perdendo a leitura da eternidade. Um povo ímpio vai servir de justiça para um povo justo? Senhor, não é lógico. E guardem bem essa palavra, porque realmente o agir de Deus não é lógico. Não bate com as informações que eu tenho a respeito do Senhor. O Senhor é justo. Como pode servir de justiça para nós alguém ímpio governar, conduzir a vida do seu povo? E Abacuque novamente espera a resposta e Deus responde. E essa hora ele fala assim: olha, Senhor, eu realmente não estou entendendo nada, eu preciso que o Senhor haja com poder. Eu vou ficar esperando aqui, eu vou aguardar a tua resposta, porque daqui eu não saio. E Deus responde, e a resposta que Deus dá é a resposta que nós temos hoje como base para a nossa caminhada como igreja reformada, que tem histórico no caminhar da fé. Pois tanto o justo viverá por sua fé, por aquilo que ele crê, e naquele que ele crê, a fé subjuga os pensamentos, a fé subjuga a nossa história. Nós vivemos, nós estamos debaixo da graça de Deus, estamos subjugados ao agir poderoso do crer em Deus. E não há outra solução para nós. Nós precisamos continuar assim postos. Ao Deus responder, dar a sua segunda resposta, ele satisfaz as dúvidas do profeta. Capítulo 2, Deus responde que ele vai pagar condenação, ele vai estabelecer justiça. No verso 6, sobre toda corrupção. É Deus que vai pagar a condenação, irmãos. Não é a igreja, não é o povo de Deus, mas Deus o fará por Ele mesmo. Verso de número 9, Ele fará justiça diante de toda desigualdade social. Aqueles que estão subjugando outros com base nas suas condições financeiras. No verso de número 12, Deus fará justiça e condenará toda violência, toda matança e toda injustiça será paga por Deus com condenação. No verso de número 15, Deus fará justiça diante de toda desumanidade, diante de todo sofrimento criado pelo homem
para o próprio homem. Bem contextual isso, não é? Bem próprio da nossa época. Atos desumanos. No verso de número 19, Deus paga condenação a toda idolatria. E ele diz lá, né? O culto aos homens poderosos é o próprio Deus que fará. Queridos, isso tranquiliza nós, aquieta a nossa alma, nós podemos descansar em Deus. Não há um ato de injustiça posto nessa terra que Deus não manifeste a sua condenação. Não pense que Deus está dormindo e que o burburinho da terra é mais intenso do que o silêncio de Deus. E ao final das condenações, Deus fala a Abacuque e ele diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E o ressoar da voz de Deus silencia toda e qualquer ação humana. Toda ação humana se queda diante da presença de Deus. Se isso não aquieta a sua alma e a minha alma, nada mais vai aquietar. Por quê? Porque os tempos são maus, porque os homens são injustos, porque o governo perece. Meus queridos, há um Deus muito maior. É um Deus que criou todas as coisas. E toda a terra se cala diante da presença de Deus. Para isso, e é basicamente o que a gente precisa aprender hoje. Eu acho que é um dos aprendizados mais importantes para o tempo que a gente vive. Diz o verso 16, na sua primeira palavra, ele diz: então eu ouvi Deus. Então eu creio que a nossa dificuldade não está tanto em viver no mundo, mas em estar mais em ouvir Deus. É mais complicado a gente viver nesse mundo ouvindo Deus do que ouvindo o próprio mundo. Todas as ações maléficas que o próprio Satanás possa produzir é mais audível a nós do que o que Deus tem para dizer. O que Deus tem falado a nós, ao nosso coração, me alerta mais o que esse mundo miserável tem para falar do que Deus está falando para mim. E se Deus fala e o mundo fala, ao invés de eu ouvir Deus, eu escuto o mundo. Eu estou mais interessado naquilo que o homem pode destruir do que naquilo que Deus pode fazer. Então tome cuidado nessa hora, meu querido irmão de fé, porque essa hora é importantíssima para você. Se você focar naquilo que o mundo tem a oferecer, serão esses recursos que vão levar você ao crer. Se você focar naquilo que Deus tem a oferecer, são esses recursos que vão municiar a sua fé, para que você viva no tempo presente. Então preste bem atenção, porque vai acontecer alguma coisa quando você escuta Deus. Veja lá o texto. Ouvi-o, verso de número 16, e o meu íntimo se comoveu. Aconteceu alguma coisa dentro de mim quando eu ouvi Deus. Abacuque está num momento especial. Algo aconteceu na sua vida, independente do contexto.
Deus trouxe quebrantamento a um coração. Deus trouxe uma nova visão da realidade. Por que as coisas estão assim? Deus trouxe dos céus uma informação que trouxe paz a este coração. Quando nós ouvimos a Deus, nosso coração se quebranta. Eu não me baseio mais na minha possibilidade de mensurar a ação graciosa de Deus, e nem estou preocupado com os méritos que advêm da minha grande qualidade de trabalho, de servir a Deus, de fazer com que a obra seja feita. Não estou preocupado mais com isso, porque o meu coração está quebrado. Não sou eu mais que me mantenho vivo. Esse corpo morreu, e agora quem vive é Cristo Jesus. Quando o meu íntimo se comove, as batidas do meu coração são conduzidas pela própria presença de Deus nele. Segundo lugar, houve louvor, diz o texto. Tremeram, a sua voz, tremeram os meus lábios. Algo aconteceu na vida de Abacuque que fez com que ele visualizasse a grande motivação para que ele estivesse adorando a Deus. Houve arrependimento no seu coração, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio, no silêncio da minha vida e da minha alma, eu vou esperar. Eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso de Cristo Jesus para receber o perdão dos meus pecados. E houve justiça no contexto do profeta. O texto não fala que justiça foi estabelecida, mas esta é a expectativa do agir de Deus diante do seu povo, a qual Abacuque reivindica. Diz o texto: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Queridos, eu creio que aquietar a alma é deixar que as minhas vozes se silenciem, para que a voz de Deus possa ser ouvida. Silencie todas as vozes que te orientam. Desligue todos os recursos terrenos que você tem para acessar a perspectiva futura. Escute só o que Deus tem para dizer. Não escute mais nada. Escute só o que Deus tem a dizer na sua vida. Queridos, o contexto de Abacuque não mudou. E ele faz um levantamento dos seus bens e da sua produtividade agrícola. O interessante é que o contexto não mudou. Continuou nas mesmas circunstâncias, com as mesmas dificuldades. Ele viveu o seu tempo e viveu todo o seu tempo dentro das mesmas dificuldades. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Mas eu concluo aqui. Depois que Abacuque ouviu o que Deus tinha a dizer, ele termina dizendo: todavia, ainda que tudo isso permaneça do jeito que está, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus,
é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar em direção aos lugares altos. Nada mudou. As condições continuam terríveis. O contexto também não mudou. Mas Abacuque aprendeu a aquietar a sua alma. Cale-se diante de Deus toda a terra. No silêncio da sua alma, Deus trouxe paz ao seu coração. Está perdendo a noite de sono? Seus cabelos estão caindo de preocupação? Quem tem? Aquela prova de amanhã vai ser muito difícil? Você acha que vai tirar 0? Possivelmente. Se você não estudou, é possível. Quebrou o pau com as pessoas que você mais ama, está irritado, está chateado, está brigado. Deixou o seu coração encher-se de amargura? A gente é bom nisso, né? Se amargura com qualquer coisa. Aquiete seu coração. Deixe que Deus resolva as coisas. Ele não está pedindo para você fazer nada. Preste atenção, você não vai ganhar nada com isso, porque a gente vive pela graça. Você está pensando que você vai ganhar, você está no lugar errado. Se transfira para o reino de Satanás, porque lá é que as pessoas ganham. Aqui, as pessoas vivem pela graça de Deus. Se preocupe somente com uma coisa: eu consigo e eu vou dar a Deus toda a prioridade. E vou ouvir somente aquilo que Deus tem para falar no meu coração. Meu querido, qualquer contexto é vitorioso para você. Você pode estar no pior dos mundos, porque o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, está com você. E você está com Ele. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.